caso Marco Aurélio foi amplamente comentado pelos vários tipos de mídia. Piquet recebeu diversas equipes de reportagem que realizaram uma grande cobertura sobre o fato. À época eram constantes as manchetes nos jornais que abordavam o assunto. Na TV e no rádio, o cidadão era atualizado constantemente. Assim como nas buscas, as matérias apontavam diversas hipóteses sobre o paradeiro do jovem escoteiro. Todas, porém, sem confirmação. Há 8 anos eu trabalhei, hoje não, faço por hobby, mas trabalhei levando grupos de turista para o Pico dos Marins. Então, experiência na trilha, no caminho, na rota, eu adquiri durante esse tempo. E digo a você que por mais que você seja um guia experimentado, conhecedor dos caminhos, você se perde. É importante considerar que o Juan não era conhecedor do caminho. Ele havia estado uma vez aqui e já havia subido o Marins por uma vez. Mas recusou a ajuda do seu Afonso, que era um guia, morava lá na base, estava convocado para subir com eles, e ele então rejeita num primeiro momento a ajuda do seu Afonso, e mesmo ele tendo errado o caminho, ele conseguiria se nortear, porque era um escoteiro. Vamos considerar a experiência de mato, a experiência de localização geográfica. Então, ele saberia se localizar geograficamente e tentaria pegar o caminho certo, né? Tanto que ele conseguiu e chegou até o Morro do Careca, quando ele sai do acampamento. Bom, a primeira vez que eu subi o Marins foi em 87. Você tinha uma trilha muito mais fechada, muito mais um pouco mais difícil, né? Até porque os montanhistas ainda não haviam descoberto o Pico dos Marins, não tinha virado essa moda como é agora. Então você tem uma trilha bem nítida. As pedras também hoje, quando você sobe a trilha, muitas pedras já foram pintadas, né, indicando os caminhos. Mas ainda assim é uma trilha pesada, não é uma trilha que é recomendado para alguém que nunca foi. Primeiramente é preciso registrar que o chefe do escoteiro demorou muito para avisar as autoridades a respeito do desaparecimento do Marco Aurélio. Ele avisou praticamente 48 horas depois do desaparecimento do garoto lá na Serra. Então, daí começou a se delinear uma série de atividades que poderia ter levado com que aquilo tivesse ocorrido. Pensávamos que o garoto tinha de fato saído para buscar um socorro e que estaria perdido na mata, mas devido a esse lapso temporal, ficou difícil a gente centrar uma linha de pensamento no que tinha de fato acontecido. E depois outra, no batalhão nós tínhamos voluntários, nós não tínhamos uma equipe especializada em busca na selva. Nós precisamos acionar o COI, o Comando de Operações Especiais, que era sediado em São Paulo, e isso demorou 2 dias para chegarem aqui. Eles foram acionados na segunda-feira e só na terça-feira foi que o COI aportou aqui na cidade de Piquet. E eles estavam com uma missão. O Juan, depois daquele momento, ele passaria a graduação de sênior para aqueles escoteiros. Eles passariam de escoteiros a sênior, caso vencesse o desafio de chegar no topo do pico. Então eles não estavam simplesmente brincando de turismo, passeando. Não era só um passeio ecológico, existia um objetivo ali. Então eles não levariam mais do que 3 horas para chegar lá. Então há uma contradição muito grande em questões de avaliação do tempo que eles levaram, né, para subir, mesmo tendo pego o caminho errado no primeiro momento. Pegaram uma estrada que ia para Marmelópolis, que vai para Marmelópolis. Depois o Juan se reorienta, consegue olhar para aquela trilha batida no meio do mato, sobe na vertical, né, no meio das árvores, até conseguir atingir o Morro do Careca e, por fim, do Morro do Careca, pegar a trilha batida para o Pico dos Marins.
O Marco Aurélio era um garoto muito alegre, muito divertido. Ele gostava muito de fazer brincadeiras, estava sempre tirando sarro das pessoas. Ele era muito carismático e ele acabava agregando muitas as crianças, né, em torno dele. Nós estudávamos também, além de participar do mesmo grupo escoteiro, nós estudávamos no mesmo colégio. Então, assim, era uma criança muito ativa, né, um adolescente muito esperto, muito inteligente, estava sempre envolvido com as coisas que aconteciam no colégio, assim, mas envolvido no sentido de participava, né? Participava bastante dos jogos, das gincanas, das brincadeiras que a gente fazia na escola. E no escotismo ele era um líder também, né? Boatos surgiam de monte. Primeiro que Marco Aurélio poderia ter sido assassinado pelo Juan, o chefe dos escoteiros. O segundo boato é que teria sido abduzido por um disco voador. O terceiro boato é que tinha aparecido uma caminhonete, inclusive eles forneceram o número de uma placa, eu me lembro da cidade, o número da placa não. Essa caminhonete era de São José do Rio Preto e uma pessoa com deficiência mecânica, deficiência física, teria vindo até a serra e levado o Marco Aurélio. Foi pesquisado junto à cidade de São José do Rio Preto na época, com os meios que nós dispunhamos, e de fato aquela caminhonete existia. Mas na data do fato ela não havia saído da cidade de São José do Rio Preto. As versões que caem por terra, por que caem por terra essas versões? De acordo com o grau de possibilidade de ter acontecido realmente, de estar próximo da realidade dos fatos. Como eu falei, é um quebra-cabeça, você vai montando esse quebra-cabeça. Primeira versão de que ele teria sido comido por um animal. Você pega lá a nossa mata aqui, né? A nossa mata aqui, os felinos que você tem a jaguatirica, que é um gato do mato. A jaguatirica é um felino de pequeno porte. A mata, como eu falei, é serra pelada. Não existe vegetação acima dos 1000 metros de altitude ali, não tem vegetação. Nós estamos falando então de ausência de cadeia alimentar. Cadeia alimentar para atração de felinos, para atração do animal. Mas o Marco Aurélio teria pego um pedaço, um trecho de mato fechado. Então vamos considerar que ele teria entrado em conflito, em ataque com um animal desse. É de pequeno porte, mas mesmo assim faz estrago. E nesse estrago, vamos supor que o animal teria matado o Marco Aurélio. Cadê o osso? Cadê a roupa rasgada? Cadê o sangue? Cadê o vestígio? Cadê o sinal? Aí vem a possibilidade de que o Marco Aurélio teria sido abduzido. Eu entrevistei ufólogos. Os ufólogos batem o pé de que na Serra da Mantiqueira existe uma concentração de energia magnética muito grande. Essa energia magnética é responsável pela atração de objetos voadores. E que o Marco Aurélio, então, naquela madrugada, naquele dia, e provavelmente teria pego a madrugada, porque eles ficaram perdidos a madrugada toda, teria avistado uma nave, ele teria sido capturado, levado, análises foram feitas no seu corpo humano, e depois ele foi devolvido num país, num lugar completamente diferente daquele que ele foi abduzido. Para os místicos, o Pico dos Marins tem um portal transcendental. Então o Marco Aurélio teria passado por um portal transcendental, transcendido a um plano superior. Pouquíssimas pessoas também teriam essa sensibilidade. Perceba que muitas pessoas apareceram na época para falar dessas coisas em busca dos minutos de fama. Eu vou porque a televisão está lá, porque a imprensa está lá, então eu dou minha declaração, eu dou o meu depoimento e etc. Então, em busca dos minutos de fama. O que mexe mais com a família foi a previsão do Chico. Até hoje, o que mantém a esperança da família de que ele está vivo foi a previsão do Chico Xavier.
ele disse o seguinte, fez uma sessão especial para tentar contatos com os reencarnados. E no final da sessão, ele chegou para a mãe, deu um abraço nela e falou para ela, dona Neuma, a senhora vai me desculpar, eu só consigo contato com os desencarnados. O seu filho não está entre os mortos. Eu, sinceramente, eu não tenho... Eu não criei nenhuma teoria. E a gente entende o quanto é difícil, né? Eles não têm uma notícia se esse garoto está vivo, se esse garoto realmente morreu. Para nós, enquanto movimento escoteiro, nós ficamos também muito tristes, porque afinal é um irmão escoteiro, né? Mas que foi um erro ali, existe um erro técnico do chefe. Durante 28 dias de trabalho intenso, mais de 300 pessoas, entre policiais civis e militares, soldados do Batalhão de Infantaria do Exército, policiais do Comando de Operações Especiais e bombeiros, bem como voluntários civis que incluíam alpinistas, mateiros e guias da região, se mobilizaram na busca empregando todas as técnicas possíveis para o resgate do jovem garoto. E para nós o Marco Aurélio ainda, no meu entender, Marco Aurélio pode estar vivo, Marco Aurélio pode estar morto, Marco Aurélio pode ter sido arrastado por um animal de grande porte, pode ter caído numa fenda daquelas lá, e é difícil a gente emitir uma opinião pessoal em cima desses dados. Fica tudo numa situação de hipótese. A única coisa que eu sinto, junto com toda a família dele, entendeu, é que ele está vivo. Porque não conseguiram trazer nenhuma prova circunstancial de que ele estivesse morto, né? Porque não conseguiram, ficaram meses lá na serra procurando. Meu pai participou das buscas também. E eu lembro muito bem, meu pai falou, Vianney, nós procuramos até cocô de onça, entendeu? Não tinha um vestígio dele, então parece que ele nunca passou por lá. E eu acredito muito numa das versões também, tá? Que ele perdeu a memória, e eu falava, não, ele deve ter desmaiado, deve ter acontecido algum acidente assim, e alguém levou ele embora, entendeu? Então, o que eu imagino, né, é que ele deve estar em algum lugar desmemoriado. Não acredito que o Marco Aurélio tenha ficado na serra nem vivo e nem morto. Lá na serra, nem vivo e nem morto. Num raio de 30 quilômetros do local onde o Oswaldo bateu a perna, foi feita uma busca. Num raio de 30 quilômetros. É prepotência dizer que procuraram a serra toda. A serra é muito grande. Mas ele foi tirado de lá. Não considero a possibilidade do Marco Aurélio estar vivo hoje. Não considero essa possibilidade. E trabalho, inclusive agora, eu estou estabelecendo uma linha para a reabertura do processo, e inclusive o Juan é a peça-chave disso, porque ele teria, em minha opinião, sido vítima de um homicídio com ocultação de cadáver. Eu quero acabar com eu pretendo, sim, se eu puder, acabar com o sofrimento da família. Bater o martelo e dizer, a questão é essa, está fechado o assunto.